Bom dia, irmãos. Eu hoje gostava de compartilhar convosco alguma coisa sobre como Deus testa a nossa fé. Ok? Como Deus testa a nossa fé. A fé, de uma forma muito simplista, no fundo, é a nossa convicção ou a nossa certeza de que algo vai acontecer e estamos muito seguros de que isso vai mesmo acontecer quando não há nenhum indício de que isso vai mesmo acontecer. De uma forma muito simplista, a fé é isto. A Bíblia diz, e eu vou citar muitos versículos, iremos ler no princípio um versículo mais à frente, mas eu vou citar muitos versículos ao longo desta manhã, e eu quero que estejam com atenção, ok? Se depois precisarem dos apontamentos, eu dou-vos os apontamentos e mando-vos para o e-mail o que quiserem, mas estejam com atenção, que é para não perdermos o fio à meada. Há um versículo muito importante na Bíblia que fala sobre a fé e que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. E está em Hebreus 11:6. Para aqueles que são pais, eu gostava de vos lembrar uma ocasião, seguramente devem-se lembrar, e que explica isto de uma forma muito prática. Há pouco tempo o meu Gabriel, estávamos a brincar numas escadinhas e eu disse: lança-te para o pai. E ele lançou-se. A primeira vez que se lançou para mim, eu fiquei contente. Ele confiou em mim. Porque não é normal, pensamos sempre, ele vai saltar das escadas e como é que é? Será que ele vai ter comigo ou não vai? Mas eu lembro tão bem, a primeira vez que ele confiou em mim, foi a correr e saltou para os meus braços, ele confiou em mim. Esta é uma forma muito simplista para vocês possam perceber como é que Deus se sente quando nós confiamos nele. E é por isso que Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Assim como eu fiquei agradado pelo ato de fé do Gabriel, entre aspas, Deus fica agradado quando nós decidimos confiar nele. E correr e saltar das escadas sem ver o chão. Isto é fé. E isto é um exemplo muito simples para que possam perceber como a fé agrada, neste caso, o alvo da mesma. Neste caso, eu fiquei agradado pela atitude do Gabriel, ele nem percebeu o que fez, ele foi correr atrás de mim, ok? Mas Deus fica também agradado quando nós confiamos nele. Há um versículo que também fala sobre isto, e eu cito, está em Lucas 17:5, em que diz o apóstolo: Senhor, aumenta a nossa fé. E com este versículo posso perceber que não só sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé é algo que não é estático. Eu posso aumentá-la, posso diminuí-la, há variações na própria fé. Como é que eu posso obter mais fé? É uma pergunta que vale 1 milhão de euros ou mais. É aquelas perguntas importantes. Como é que eu posso aumentar a minha fé? Se a fé é algo que é gratificante a Deus e que satisfaz Deus e que me faz bem, como é que eu posso aumentar? Será com vitaminas? Será com terapia? Será com sessão de grupo? Será com seminários? Será com o quê? O segredo, porventura, não vos agradará muito. Mas é o segredo que a Bíblia diz. A fé desenvolve-se sendo testada por Deus. A maneira da fé crescer em nós é sendo testada por Deus. E vamos ver isto esta manhã. As 4 formas que Deus usa para testar a nossa fé. Mas esse teste tem um fim. Não é só para nós ficarmos arrepiados quando eles vêm, mas são testes que têm como fim fazer crescer a nossa fé. Mas são testes importantes. São os 4 testes. Colocam-nos à prova para que nós possamos crescer. E agora quero que leiam comigo, por favor, em Tiago, capítulo 1. Por favor. Tiago 1. Este é o versículo central da passagem. Tiago, capítulo 1, versículo 2... versículo 3 e versículo 4. Diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé, temos aqui Deus a testar-nos, o teste da vossa fé, obra a paciência. Versículo 4. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Deixem-me parafrasear estes 3 versículos e transformá-los em 2. Ou melhor, transformar num versículo completamente novo. É como se a Bíblia estivesse aqui a dizer: a prova da vossa fé, ou o teste que vos é feito quando Deus vos testa a vossa fé, produz paciência, para que sejais perfeitos e completos. Isto eu aprendo o quê? Eu aprendo que quando Deus nos testa, quando Deus testa a minha fé, é para que possa produzir em mim coisas boas, como a paciência, para que no final eu possa ser uma pessoa melhor. Por outras palavras, quando Deus nos testa, Ele tem sempre um objetivo em mente: transformarmos em pessoas melhores do que até então nós éramos. Cabe a nós perceber esse teste e cabe a nós entender isso. E muitas vezes não é fácil, mas cabe a nós fazer isso. Então, se Deus quer que eu viva pela fé, se Deus constrói a minha fé testando-a, a pergunta natural é: como é que Deus faz isso? Há 4 formas.
E é sobre isto que vamos ter esta manhã. A primeira é através das dificuldades. É verdade. As dificuldades é o primeiro teste que Deus faz, a primeira coisa que Deus faz para testar a nossa fé. As dificuldades. Há um versículo que eu cito e que está em 1 Epístola de Pedro 1, 6 a 7, e diz assim: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, com várias provas, para que a prova de vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que parece e é provado pelo fogo, se achem louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que Deus, através da prova da nossa fé, ok? Ele compara-nos a um crisol onde o ouro está a ser derretido para que se torne melhor, para que se torne purificado. E isso tem como objetivo louvor, honra, glória na revelação de Jesus Cristo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando nós somos testados pelo fogo das dificuldades, isso dói, isso queima, mas tem como objetivo honrarmos mais a Deus, sermos melhores pessoas, sermos mais perfeitos. Ok? Não é fácil, mas é isso que a Bíblia diz. Eu já vou dar-vos exemplos práticos. Nada, e isto é muito importante, acontece por acaso na vida de um cristão. Nada. Tudo é filtrado por Deus. E nada toca a nossa vida sem a permissão dele. Deixem-me dizer-vos que há acidentes na nossa vida, mas não há acidentes na vida cristã. Há acidentes na nossa vida, mas não há acidentes na vida cristã. E quando os acidentes da nossa vida acontecem, é porque são permitidos por Deus. Considerem-nos como testes para provar a nossa fé. Deus usa-os. Cabe a nós perceber que estamos em teste. Imaginem vocês caírem no meio do exame nacional e não darem conta disso. O que é que vai acontecer? A coisa não vai correr bem. A Bíblia diz-nos que nós estamos permanentemente em teste. Nós temos que estar atentos. Porque os testes não são para nós falharmos. Os testes são para nós passarmos. E para quê? Para que possamos ser pessoas melhores depois dos mesmos. Um dos testes é as dificuldades. Imaginem Jonas. Jonas foi engolido por um peixe. Uma tragédia. Ok? Mas porquê é que Jonas foi engolido por um peixe? Porque Deus queria voltar a captar a atenção de Jonas. E foi preciso sair da barriga de um peixe para que ele ficasse outra vez atento a Deus. Ele depois diz mais tarde, e eu cito Jonas 2,7, palavras que ele tinha pensado quando estava na barriga do peixe. Eu vou citá-lo. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor. Foi preciso estar na barriga do peixe para que ele se voltasse a lembrar do Senhor. Quantas vezes é necessário que alguma coisa má nos bata à porta para que nós, clique, afinal estás lá em cima. E isto, se nós percebermos isso, ok? Nós podemos sair dessa dificuldade melhor do que entramos. Uma vez foi perguntado a um ourives, quando é que você sabe que as impurezas são eliminadas da prata? E ele disse, quando eu consigo ver o meu rosto na mesma. Quando já tão transparente, eu consigo ver o meu rosto na mesma. Deus só vai cessar de nos purificar com as dificuldades quando conseguir ver o seu rosto na nossa vida. Falo por mim, vai demorar bastante tempo, e se calhar vocês podem dizer o mesmo. Mas é por isso que ainda cá estamos. Deus ainda não desistiu de nós. E quando cá estivermos, o crisol vai continuar a arder. Mas atenção, Tiago 1, 2 e 3. Tende grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Os furacões da vida podem vir, mas nós devemos alegrar. Eu sei que isto não é fácil. Já me aconteceu não ter vontade nenhuma de me alegrar quando acontece coisas más. E vocês a mesma coisa. O primeiro indício é pânico. O primeiro indício, naturalmente, porque somos humanos, é ficarmos frustrados. E até se calhar com uma revolta contra Deus. Isto é humano. Não vale a pena acharmos que somos super-homens porque não somos. Mas depois, quando nós acordamos e caímos na real, nós temos que pensar e perceber. Deus permitiu isto. Deus permitiu que isto me acontecesse. Ele diz para ter gozo, eu vou ter gozo. Eu vou ter gozo. Ele tem um propósito para nós. Primeira lição, muito importante. Se eu quiser aprender a viver pela fé, eu preciso de aprender a me alegrar continuamente. É a primeira lição. Vamos ver 4 lições esta manhã. Primeira lição, se eu quiser aprender a viver pela fé, eu preciso de aprender a me alegrar continuamente. Tiago diz, tende grande gozo. Ele diz, sejam agradecidos. Ele vai mais longe. Devemos ser agradecidos, mas devemos ter grande gozo. Irmãos, isto não é fácil. Isto não vem de forças humanas. É Deus que nos pode capacitar. Mas se a Bíblia diz, nós temos que cumprir. E há muita coisa que a Bíblia nos diz, e vamos ver mais à frente, que muitas vezes podemos não perceber, mas devemos obedecer. Autoavaliação. Exatamente, vamos fazer uma autoavaliação. Imaginem que vocês tinham um teste à vossa frente.
E a pergunta era, quão rapidamente posso louvar a Deus quando as coisas vão mal? 0 a 1, isto é, vocês recebem um 1 ou recebem um 0, se disserem, às vezes, desculpem, deixem-me ver, notar aqui que eu tinha notado aqui, nunca consigo agradecer a Deus, não consigo ficar contente quando as coisas vão mal. Levamos um 0, levamos um 1. Se disserem, eu às vezes, eu no princípio fico zangado, mas depois acabo por ceder, levam um 5. Se disserem, estou continuamente a me alegrar, que é uma coisa rara, levam um 10. Ok? Mas pensem convosco mesmos sobre isso, façam uma autoavaliação interna. A Bíblia diz para nós nos alegrarmos do Senhor, isto significa o tempo todo, e Ele usa as nossas dificuldades para isso mesmo. Segundo, a segunda forma com que Deus nos testa para desenvolver a nossa fé. A primeira é sobre as dificuldades, é através das dificuldades. A segunda é através de desafios e de ordens. Desafios e ordens. Muitas vezes Deus nos pede coisas que aparentemente são impossíveis. Não dá jeito nenhum cumprir. No Velho Testamento há cerca de 1050 ordens dadas. Algumas fáceis, outras menos fáceis, outras impossíveis, aparentemente. Eu vou-vos sugerir algumas ordens que Deus dá na Bíblia que não são fáceis. Por exemplo, em tudo dá graças. O quê? Em tudo dá graças? Faça o bem aos seus inimigos. Ui! Perdoa a quem te tem afligido. Aonde? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ui! Isto não é fácil. Confessai as culpas uns aos outros. O quê? Vamos esconder-me. Não quero que ninguém mais saiba. Mas são ordens que Deus dá que testam a nossa fé também. E quando nós cumprimos estas e outras, nós ficamos melhores. E ficamos claramente pessoas melhores. Há ordens que não são fáceis. E estes são alguns exemplos nisso. Mas cada ordem que Deus nos dá é um desafio à nossa fé. É um teste à nossa fé. Há ordens que Deus deu em que não fazia aparentemente nenhum sentido. Mas as pessoas cumpriam. Eu vou-vos dar 2 exemplos. O primeiro exemplo é sobre o povo de Israel quando recebeu o maná. Deus disse, não recolham para aquele dia mais do que aquilo que vocês puderem comer naquele dia. Eu estou mesmo a imaginar eu lá. Eu dizia logo a Moisés ou a um juiz, desculpa lá, eu tenho que ficar todos os dias porquê? Vou recolher para a semana. Fico depois a dormir nos outros dias. Não faz sentido recolher para um dia. Eu tenho que rentabilizar o meu tempo. Eu recolho para 3 ou 4 dias. Eu ponho ali armazenado ali com sal ou outra coisa qualquer. E fico nos outros dias a dizer, já viste? Está cheio de serpentes. Eu posso um dia apanhar uma picadela grafa, andar aqui a apanhar maná todos os dias de manhã. Aparentemente não faz sentido nenhum. Porquê é que eu tenho que ir todos os dias apanhar maná quando podia se calhar recolher um bocadinho mais? Há ordens que Deus nos pede para fazer que não fazem sentido, irmãos. Mas Deus só nos pede que nós obedeçamos. E se obedecermos, o teste foi cumprido com sucesso. E ficamos mais completos, como ele diz, mais perfeitos. Não nos cabe a nós questionar o porquê. Nos cabe a nós cumprir. Ok? Segundo teste, através de ordens de mandamentos. Outro teste. Quando Deus chegou ao pé de Noé, ele disse, Noé, e atenção, Noé vivia num período em que não chovia. Inundações, eu nem sabia o que é que isso era. A terra, segundo os entendidos, era uma terra seca. E quando Deus diz, eu vou inundar a terra com uma chuva, tu tens de construir um grande barco. O Noé devia ter pensado, humanamente falando, Deus deve estar louco. Mas Noé fez o quê? Pela fé, Noé construiu a arca. Claro que foi tido louco aos olhos dos outros, mas Noé construiu a arca. Noé não questionou Deus. Noé cumpriu aquilo que Deus disse. E está nos heróis da fé por isso mesmo. Que lição é que eu devo aprender com este ponto? Esta é a segunda lição. Se eu quiser aprender a viver pela fé, eu preciso de aprender não só a me alegrar continuamente, primeiro teste que nós vimos, mas preciso de aprender a obedecer imediatamente. Eu vou-vos dar um exemplo. Uma vez li um livro de James Dobson, que é um livro que aliás, os livros deles eu recomendo todos, mas havia, acho que era o Osso Disciplinar ou era outro qualquer que eu li, em que ele conta a história, isto por causa de ensinar os filhos a aprender a obedecer imediatamente. Ele conta a história de que o filho estava a passear com ele e afastou-se um bocadinho mais para a frente. Ele estava numa zona de construção civil, de prédios a serem construídos, e de repente passa uma coisa enorme, cai, já não sei bem o que é que foi, detalhes, mas cai uma coisa qualquer, e que ele disse ao filho, baixa-te. O filho, como aprendeu a obedecer imediatamente, baixou-se, poupou-lhe a vida, porque aquilo cortava-lhe a cabeça. Se ele tivesse perguntado, como uma parte dos nossos filhos e nós mesmos, tem que baixar porquê? Adeus. Então ele conta.
E o James Dobson contava, eu sempre ensinei o meu filho a obedecer imediatamente sem questionar. E isso poupou-lhe a vida naquele momento. Não estou a dizer que isso um dia vai nos acontecer, mas é um exemplo assim, extremo para nos ensinar a importância de obedecermos imediatamente. Nós ganhamos com isso. Portanto, devemos aprender a viver alegrando-nos continuamente, pedir ajuda a Deus para isso, e o segundo ponto é obedecer imediatamente. Se isso faz sentido para mim, eu faço isso na mesma. Porque sei e porque foi Deus que me pediu para fazer. Autoavaliação. Qual a rapidez com que nós fazemos aquilo que Deus nos diz para fazer? Se fazemos apenas quando nos é conveniente, levamos um 1. Se lutamos com Deus um pouquinho, talvez um bom tempo, e em seguida fazemos o que Ele quer, nós levamos um 5. Se fazemos de imediato, levamos um 10. Ok? Pensem nisso. Deus diz que Ele testa a nossa fé, em primeiro lugar, por dificuldades e, em segundo lugar, através de ordens e desafios. Vamos ver a terceira forma como Deus nos testa, a nossa fé neste caso. É através de euros. Deus testa a nossa fé com euros. É verdade. Dificuldades, ordens e desafios e euros. Deus testa a nossa fé com euros. Eu estou a falar de dinheiro. Ok? Dinheiro é uma das maiores provas de fé na nossa vida. Deus usa os nossos bens materiais como uma prova de fé. O endividamento, a falta de dinheiro, as dádivas, a ausência e mesmo a ausência de dinheiro, tudo isso são testes à nossa fé. Ok? E até o excesso dele é um teste à nossa fé. Há um versículo que diz assim, que eu cito, Lucas 16:11. Porque se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Deixem-me parafrasear isto e interpretar isto da seguinte forma. É como se ele estivesse aqui a dizer se, enquanto não formos exímios a gerir o nosso dinheiro, Deus não nos pode dar outras coisas mais especiais, porque temos que passar um nível. Imaginem que nós estamos num jogo daqueles de videogame e que só podemos chegar àquele nível espetacular quando passarmos o nível anterior. Deus não nos dá um nível melhor, não nos dá coisas melhores enquanto não soubermos gerir o nosso dinheiro em condições. Ok? Mas isso é mais importante. E a vida vai mais longe. Há um versículo, na segunda Epístola a Coríntios, que eu cito, capítulo 8, versículos 7 a 8, em que Paulo adverte os coríntios da seguinte forma. Porque em tudo abundais em fé. Eles eram exímios em muita coisa. Na palavra, na ciência, na diligência, no amor para connosco. Mas abundeis também nesta graça de dar. Ele estava a puxar o versículo que estava a falar de um tema que tinha falado antes. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Ele estava a dizer aos coríntios, vocês são exímios nisto, mas na área financeira vocês têm falhado. E se vocês cumprirem esta área, vocês estão a mostrar a sinceridade do vosso amor. A nossa capacidade de dar, a nossa capacidade de gerir bem as finanças, revela o que há de melhor em nós mesmos. Existe um nexo de causalidade muito grande entre a nossa capacidade de gerir o dinheiro que Deus nos dá, ok? E a nossa espiritualidade interna. Há um nexo de causalidade interna. Ok? É um teste que é preciso ser ultrapassado e que permite crescer. É um teste. Se não sei lidar com o dinheiro, como é que eu vou poder lidar com bens espirituais mais elevados? Não posso. Há uma passagem que muitas vezes é esquecida na Bíblia, que eu vou citar, que está em 1 Crónicas 29, em que talvez seja o maior levantamento de dinheiro, ou dos maiores levantamentos de dinheiro na história da humanidade para a construção de alguma coisa. Foi quando o povo de Israel construiu o templo, em que foi pedido a toda a gente para participar. Vocês sabem quanto dinheiro é que foi levantado em euros? Porque houve alguém que fez as contas e que fez o câmbio para euros. Sabem quanto dinheiro é que aquele povo recolheu para construir o templo naquela altura? Mais de 300 milhões de euros para construir o templo. Olha, antes de mais, faço aqui um parênteses. Pensando nisto, nós devemos logo nos lembrar, para aqueles que dizem que Deus merece qualquer coisa e que para Deus está tudo bem, lembremos de 1 Crónicas 29. Recolha de 300 milhões de euros é a prova que Deus merece o nosso melhor. Não foi forçado, não foi nada obrigado, nada. E quando foi feita essa recolha, Davi diz o seguinte, ouçam bem, porque quem sou eu e quem é o meu povo? Ele não estava orgulhoso, ele estava no seu sítio, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes. E agora atenção, porque tudo vem de ti e do que é teu tu damos. Eles fizeram aquilo, eles tinham motivos para ficar super inchados, super orgulhosos, afinal de contas foi um levantamento incrível, mas ele dizia, nós apenas te demos aquilo que é teu. Nada é nosso.
E como nada é nosso, eu não tenho o direito de reter. É assim que devemos pensar. Porque nós temos hoje, mas amanhã podemos não ter. E hoje podemos não ter nada e amanhã podemos ter. Isto, o dinheiro é uma roleta russa. Quando nós definimos a nossa fé assente no dinheiro, então vamos dar tipo roleta russa. Vamos dar assim, aos altos e baixos. Porque vamos viver em função do muito ou do pouco que vamos tendo. Tudo é teu e do que é teu tu damos. Isto é muito importante. Portanto, a terceira lição é: se eu quiser crescer na fé, eu não só devo me alegrar continuamente, eu tenho que obedecer imediatamente e devo dar generosamente. Três lições. Esta é a terceira via em que Deus testa a nossa fé. Há um jogo. Sim, que Deus também, muitas vezes, isto é uma forma de dizer, não é? Coloca-nos desafios e jogos perante nós. É uma forma de analisar o Malaquias 3.10 numa outra perspectiva. Malaquias 3.10, eu cito, Deus disse: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher-vos. Isto é o versículo que é utilizado pelos dizimistas para justificar o dízimo. Eu não vou entrar por aí. Eu só quero explicar um jogo e um desafio que Deus coloca aqui. Deus está-nos aqui, por outras palavras, a dizer: David, Manuel, Carlos, António, Maria, Joaquina, etc. Em outras palavras, eu quero jogar um jogo convosco. Sim, Deus quer jogar um jogo connosco. Vocês dão-me de coração o que vocês podem dar. E eu vou-vos retribuir. E vamos ver quem dá mais a quem. Ok? Este é o desafio do versículo. De uma forma muito simples. Vocês dão o que querem dar. Eu vou-vos retribuir em função disso. E vamos ver quem dá mais a quem. Tenho a certeza que nós vamos ficar surpreendidos com a resposta que vem do outro lado. Mas é um desafio. Agora, cabe a nós aceitar o jogo, aceitar o desafio ou ficarmos encolhidos. É um desafio que eu vos coloco esta manhã. Quarta forma como Deus testa a nossa fé. Através dos atrasos. Também testa. Dificuldades. Depois qual era a outra? Desafios e ordem, exatamente. A terceira é através dos euros. E a quarta através dos atrasos. Olha, eu vou-vos dar um exemplo. Eu sou um estressado. O Timera diz: deixa ter mais calma. Então, quando estou a conduzir, imaginam aquelas duas faixas. Estão as duas de sinal vermelho. O que é que eu faço? Fico esperto. Muitas vezes passo no amarelo. Não devia, mas pronto, passo. Mas quando não consigo, fico atrás sempre do carro que eu acho que vai passar primeiro. Mas acho que não sou o único, é? Imagina duas faixas. Nós geralmente colamos atrás do carro que a gente acha que vai acelerar primeiro, que é para irmos mais depressa. Porquê? Porque nós não gostamos de ficar à espera. Não sou só eu, vocês não gostam de ficar à espera. Isto é humano. Isto atrasos, ninguém gosta de atrasos. Ninguém gosta de atrasos. Mas quero-vos dizer que há uma porcentagem da nossa vida muito grande que nós passamos a esperar. Houve uma vez um dia alguém que se dedicou a contabilizar isso. Eu não trouxe para cá esses dados porque eram muito extensos, mas nós passamos grande parte da nossa vida à espera de coisas. Grande parte da nossa vida à espera de coisas. Deixem-me dar-vos um bom exemplo. Imagina o povo de Israel quando saiu do Egito. Entre sair do Egito e chegar à Terra Prometida, aquilo, segundo os entendidos, demoravam 2 a 3 semanas. Eles demoraram 40 anos. Vocês podem dizer: mas que desorganizados. Podia ter feito a viagem muito mais rapidamente. Mas que grande atraso. Sabem? Deus estava mais importado e estava mais preocupado, em desenvolver um processo nos corações do povo de Israel do que fazê-los chegar do ponto A ao ponto B. E a nossa vida é a mesma coisa. Deus preocupa-se mais com o processo do que muitas vezes com o destino e com a rapidez com que nós fazemos a viagem. Para Deus é muito mais importante o processo. E há um versículo que explica isso mesmo. Eu cito, Deuteronômio 8.2, diz assim: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração. O que é que são isto se não testes? São testes. Deus quis que aquilo esticasse de 2 semanas para 40 anos porque tinha prazer em nos testar para nos desenvolver, neste caso desenvolvê-los. E nunca se esqueçam que a Bíblia muitas vezes cita o exemplo dos 40 anos como exemplo para nós. Porque nós vivemos também numa travessia. Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os meus mandamentos ou não. Os 40 anos serviram para isto mesmo. Eles podiam ter feito a viagem muito mais rapidamente, mas aquele traço foi propositado para nos ajudar, para neste caso ajudá-los, e para Deus poder perceber o que eles sentiam e desenvolver os seus corações. Por vezes, quando nos sentimos com pressa,
A ideia, achamos sempre que nós estamos com pressa, mas Deus nunca está com pressa. Nós é que estamos com pressa, Deus não deve estar com pressa. Então, quando assim é, nós colocamos muitas questões do quando. Quando? Tipo, quando é que eu vou conseguir comprar um carro novo? Ou quando é que eu vou encontrar o trabalho certo? Ou quando é que eu vou encontrar a pessoa certa para casar? Ou quanto tempo é que vai demorar até que eu consiga ficar bom da minha doença? Quando perguntamos muitos quandos, é quando, neste caso, nós achamos que Deus está com menos pressa do que nós. Então, quando nos demos conta que estamos a fazer muitas perguntas tipo quando, pensemos, há aqui uma diferença a nível de rapidez. Tem que desafrouxar e parar um bocadinho. Temos que parar um bocadinho. Talvez alguns de vós estejam à espera de alguma coisa há muito tempo. E acham que Deus não espera convosco. Eu quero dizer que Deus espera convosco. E que Deus também está ao vosso lado. E Deus está ao nosso lado nas esperas. Porque tem um propósito em cada uma das esperas. Ele usa as dificuldades. Ele usa as ordens e os desafios. Ele usa os euros. Mas eu quero dizer que Ele também usa os atrasos para construir a nossa fé. E para testar a nossa fé. Há um versículo, eu cito em Isaías 64:4, que diz: Deus age em favor daqueles que esperam por Ele. Outra tradução, não é a tradução normal. Deus, no fundo, age em favor dos que esperam por Ele. Vale a pena ser paciente. Porque quando nós esperamos, nós nunca esperamos sozinhos. Deus espera connosco. Deus está sempre a trabalhar. Deus está fazendo coisas nos bastidores que nós não vemos. Mexendo em corações, mexendo outras coisas, para que quando nós demos conta, vamos ter um resultado que nunca imaginámos. Porque nós nunca esperamos sozinhos. Então, qual é a lição sobre este ponto? Se eu realmente quero aprender a viver pela fé, eu tenho que aprender a me alegrar continuamente, aprender a obedecer imediatamente, dar generosamente e, por último, esperar pacientemente. Que isso nos possa ajudar a perceber isto, mais ou menos horas, e que possamos perceber que Deus testa-nos, a nossa vida é um constante teste que Deus nos vai fazendo. Temos duas hipóteses. Ou aceitamos o teste, e porque vemos que esse teste é para nós ficarmos pessoas melhores, mais maduras, mais completas, mais perfeitas, como lhe diz, e aceitamos com gratidão. Ou então podemos correr o risco de, quando acabar o teste, ficarmos pessoas ainda mais amarguradas e